E aí, pessoal, Daniel Wilt aqui. Tava trocando uma ideia com o Everton Lucas, meu parceiro de treinamentos, e ele me fez uma pergunta. Vou ler aqui. O que torna uma pessoa agilista de verdade? E eu comecei a escrever um texto para ele e ficou interessante o texto. Eu quero compartilhar com você alguns desses pontos que eu trouxe para ele do que eu considero, né, o que torna uma pessoa agilista de verdade. E a parte interessante é que não tem nada a ver com métodos ágeis. Mas vamos lá, valendo. Beleza, Daniel Witt aqui. Bom, o que torna uma pessoa agilista de verdade? Eu vou ler cada tópico que eu levantei aqui e mandei para o Everton, e aí a gente vai trocando. Então, vamos lá. Primeiro, a cada melhoria realizada, o processo se torna mais simples. Ou seja, se você está conseguindo melhorar alguma coisa, não existe um controle a mais, existe um controle a menos. Ah, mas eu tenho que, volta e meia, Daniel, adicionar controles, eu preciso colocar regras, para as pessoas poderem perceber os gatilhos, né? Perceber que alguma coisa não aconteceu como esperado. Mas o que você quer de verdade é que um princípio passe a valer dentro desse sistema que faça com que as pessoas entendam a necessidade de fazer ou não fazer algo. Fazer com que as pessoas percebam a necessidade de não gerar um feedback negativo, ou gerar um feedback positivo, ou gerar um feedback negativo, não importa. Mas isso vem dessa construção a partir do que a gente aprende vivendo esse sistema. Então, toda vez que acontece um defeito, eu deveria corrigir esse defeito, ok, mas eu deveria também atuar do porquê que esse defeito aconteceu. Qual parte do meu sistema estava frágil e eu posso adicionar uma pergunta a mais, eu posso colocar algum controle, alguma coisa que tenha, que me ajude a fazer as coisas acontecerem. Ao longo do tempo, talvez, o meu template de escrita, minhas perguntas que eu faço para poder organizar um trabalho, elas me ajudem. Isso se torna uma regra, um princípio norteador, uma pergunta de apoio, e não a necessidade de adicionar mais pessoas no processo de teste para impedir que um defeito vá para fora. Eu trabalho na prevenção, não na reação. Então essa é uma primeira história aqui para gente. Outro princípio. A cada problema resolvido, as pessoas envolvidas têm mais clareza dos seus objetivos e das suas responsabilidades. Eu falo muito que a gente tem que ser uma pessoa de papel e não de cargo, né? Eu deveria saber quais papéis eu consigo operar dentro de um sistema, que responsabilidades estão envolvidas nesses papéis que eu opero e como que eu interajo no meu dia a dia com esses papéis e também com os artefatos que estão ali relacionados, porque daqui a pouco eu posso me envolver com o backlog e eu posso ter ou não a capacidade ou a responsabilidade de definir prioridade, mas eu posso ter a responsabilidade de questionar o que está ali ou de deixar o trabalho preparado para começar. Tem várias possibilidades assim, então essa é uma delas. Mas o fato é que a cada problema que se resolve, eu deveria estar crescendo em relação àquilo que eu faço, aquilo que eu sei dentro do sistema. Então, ou eu tenho mais clareza do que eu faço ou não faço, né? E também das responsabilidades que eu assumo ou temporariamente assumo, porque eu trago muito aqui a questão da liderança situacional e como que a gente pode se posicionar para esse processo. Esse foi o segundo. Terceiro, capacidade de perceber o sistema que está inserido. Veja com seus próprios olhos. Aqui é o famoso Genshi Genbutsu, né? Então, go and see, né? Vai e veja com seus próprios olhos. Então, você tem, e assim, mas eu estou remoto, eu estou online, o seu sistema está acontecendo, você tem as ferramentas de comunicação que a galera tem, os sistemas onde o trabalho é registrado, tá tudo na sua mão, você sabe o que está acontecendo, você tem capacidade de poder explorar as informações que estão acontecendo, evidências, né, de que o trabalho acontece ou não acontece, feedback de satisfação ou coisa do tipo sobre o que acontece, tá tudo aí. Então a gente tem a capacidade de poder, né, aprender mais com isso que a gente está fazendo no nosso dia a dia.
Então, essa capacidade de perceber o sistema, ela nos ajuda a poder tomar a decisão de qual parte desse sistema eu vou operar. Porque dependendo, né, do que eu estou fazendo ou do que está acontecendo, eu vou querer operar num pedaço do sistema ou em outro. Então, isso vai fazer bastante diferença, né? Mais um. Capacidade de quebrar os desafios em pequenos desafios que permitam experimentação e progresso. A capacidade de poder atuar com experimentação e ter a percepção de progresso, e por consequência a celebração, né? Se eu estou tendo progresso, eu estou sempre aprendendo alguma coisa, e a capacidade de celebrar aquilo que eu progredi, aquilo que eu aprendi, ou aquilo que eu validei que deu certo ou não deu certo, mesmo dando errado, é progresso, porque você sabe uma forma de como não fazer, e o fato de ter sido um pequeno experimento te permite continuar experimentando e aprendendo com o que está acontecendo. E essa possibilidade de pegar um problema grande, de trazer ele para um problema menor e poder criar essa capacidade de experimentação, ela está muito do nosso dia a dia. E muitas pessoas acabam não tendo essa habilidade presente. E a gente pode ajudar a desenvolver essa habilidade com as pessoas através de perguntas, uma matriz CSD, por exemplo, de certezas, suposições e dúvidas. Eu posso ajudar as pessoas a detectar se aquilo que elas estão falando, elas têm certeza daquilo, por consequência eu tenho algum dado que me ampara, ou eu tenho uma suposição de que isso é assim, eu posso conviver com ela e sabendo que eu posso estar errado, ou eu posso ter uma dúvida que por consequência me gera perguntas novas, que me ajudam a querer evoluir em cima disso que eu estou fazendo. Então, é mais uma brincadeira nesse sentido, né? Mais uma. Capacidade de perceber padrões e conectar pessoas para que elas possam aprender com as outras, passando pela mesma situação, com outras, né, passando pela mesma situação. Operar como um facilitador, como um conector. Uma pessoa que conecta outras. Então, isso envolve você entender aonde que as coisas estão acontecendo dentro da empresa. Porque se alguém está gerindo um projeto, alguém pode estar com uma dificuldade e alguém que também está gerindo um outro projeto passou por aquela dificuldade. Mas uma pessoa está fazendo bola de basquete, a outra pessoa está fazendo skate. Não importa. Aquele tipo de problema é relatable, né? Eu consigo relacionar as questões e trazer as pessoas para falar sobre aquele sentimento, sobre aquela frustração, sobre aquela incapacidade, né? E ao mesmo tempo eu consigo trazer alguém que conseguiu passar por aquele problema e traz a sua história e vai ajudar a influenciar, vai ajudar talvez até a motivar a pessoa que está passando pelo problema atualmente. E essa capacidade de poder entender as histórias que estão acontecendo e conectar essas histórias é uma coisa interessante para quem está nesse papel de agilidade. Então, é um ponto legal. Outro. Quando necessário, entrar na operação para atuar em um desafio junto com a equipe que está trabalhando no mesmo. Você, que se considera uma pessoa agilista, tem um conjunto de habilidades, tem um conjunto de capacidades que você pode colocar a serviço de um problema de um modo mais específico. Então, por vezes, o seu trabalho pode ficar com uma atuação, um papel de facilitação, mas às vezes faz sentido você se dedicar durante 1 mês, 2 meses, um trimestre, meio ano, a entrar para um problema e usar mais do seu tempo especificamente para um problema. Isso pode ser bem interessante, assim como pode ser muito frustrante, porque você tem que saber a hora de sair, ou saber que você não é a pessoa certa para estar ali. Então, dependendo do problema que você está passando, talvez você não seja a pessoa certa para entrar para dentro desse problema. Só que daí você usa a sua capacidade de conexão, de poder achar pessoas que podem fazer parte daquele problema ali e ajudar ele de uma forma mais efetiva. Então, você não precisa criar uma capinha de um super-herói, uma heroína e tal, não preciso fazer isso. Eu posso conectar as pessoas e poder ajudar elas nesse caminho, tá? E aí tem a última, que é importante, muito importante, a mais importante de todas,
que é você precisa ter uma data de validade. Você precisa ter uma data de validade em tudo que você faz. As pessoas que você está atuando com precisam assumir responsabilidades sobre o trabalho e sobre os processos que de repente você está ali ajudando elas, está facilitando. Você precisa fazer isso. Então não é assim, eu vou dar um prazo para elas. Não é um prazo para as pessoas assumirem o trabalho, é um prazo para você sair. E você atua com esse, né? Até entendendo qual é o limite dessas pessoas em relação a assumir esses trabalhos, né? Então esse é um lance assim que é bem interessante. E eu aqui devolvo a pergunta para o Everton. E por que eu faço isso? Porque ele acabou de mandar uma mensagem para mim perguntando se a gente podia fazer o vídeo juntos. E aí, Everton, acabei de fazer o vídeo. E agora, então, eu peço que você traga quais são os seus pontos aí sobre, né, o que torna uma pessoa agilista de verdade. Vamos fazer rodar aí, ó. E depois o Everton tem que escolher se vai mandar para o Rafael ou para o Guilherme Lacerda aí. Quero ver o que vai rolar. Vamos fazer rodar na Wildtech essa perguntinha aqui. Então, Everton, tá contigo agora responder essa pergunta. E depois aí tu escolhe se vai pro Rafael, se vai pro Guilherme. Vamos fazer girar esse esqueminha aqui, beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima.